Oi pessoal, Marcelo Amaral aqui, falando com vocês novamente. Nós vamos dar agora mais um salto no nosso curso, tá? Nós vamos entrar agora na quarta etapa do processo de vendas, que eu denomino negociação e tratamento de objeções. Então nós vamos aprender aqui, ó, né, como lidar com as objeções para conquistar um bom acordo. Bem, então, voltando ao nosso processo de vendas, já passamos pela prospecção seletiva de clientes, passamos pela abordagem, né? Verificamos lá uma série de questões sobre a empresa para identificar se o prospect é interessante ou não, se ele pode virar um lead ou não. Depois, avançando, se a gente resolver realmente abordar aquela empresa, então, como nós vamos fazer a apresentação de vendas, como vamos elaborar uma proposta, como vamos apresentar essa proposta, tá certo? E aí o que? Decorrência natural desse terceiro passo é o quarto passo, que é o objeto da nossa aula, né, do módulo que a gente inicia hoje. É negociar e tratar objeções. Tá? Ou seja, isso é inerente à profissão de vendas. Qualquer vendedor vai ter que aprender a lidar com questões de negociação e tratamento de objeções, porque quando o cliente quer comprar, em geral, ele vai barganhar, ele vai negociar, ele vai perguntar, ele vai objetar, tá certo? Então, nós vamos tentar dar mais elementos para vocês, mais técnicas, para que vocês possam lidar melhor com essas questões, tá certo? Bem, nós ainda temos dois modos depois desse, que é o fechamento da venda, e para encerrar o nosso curso, nós vamos ver ainda pós-venda, relacionamento e nova venda. Ok? Bem, então vamos lá. Primeiro vamos definir o que é uma negociação. Tá? Eu coloquei aqui que a negociação é um processo em que duas ou mais partes com interesses comuns e em conflito se encontram voluntariamente para discutir com o objetivo final de alcançar um acordo de mútua satisfação. Então vamos ver aqui, primeiro é um processo, tá? Da mesma maneira, nós vamos ter aí etapas, tá certo? Eu preciso de pelo menos duas partes para ter uma negociação. Tá? Então, situações onde uma parte impõe a outra, vamos dizer assim, uma vontade, não é negociação. Eu tenho que ter duas partes que vão ter interesses comuns, ou seja, tem que haver interesse comum para que haja negociação, porque senão não justifica estarem ali negociando, mas parte desses interesses vão estar em conflito. Então, eu quero prestar um serviço, você quer comprar, mas nós não concordamos no preço, por exemplo. Então, nós concordamos com a parte, vamos dizer assim, objetiva do serviço, mas em relação à forma de pagamento, ao preço, a gente pode discordar. Então, nós vamos ter ali uma negociação, às vezes com relação a esse quesito. Pode ser o prazo, enfim, pode haver conflito em qualquer item, vamos dizer assim, da proposta em que vocês discordem entre si. E é importante que essa relação é voluntária, gente. Ninguém está ali obrigado. Você não é obrigado a vender para uma empresa e ela não é obrigada a comprar de você. Então, para que haja negociação, essa relação tem que ser voluntária. E aí vocês vão o quê? Negociar, ou seja, vão discutir para tentar chegar no final, tá, a um acordo de mútua satisfação. Né? Isso é um dado muito importante, gente. Por que tem que ser de mútua satisfação? Por quê? Quando uma negociação é boa só para uma parte, aquilo tem vida curta. Aquilo vai gerar uma frustração na outra parte e essa outra parte vai se vingar em algum momento. Seja prestando um serviço de pior qualidade, seja economizando no material, seja fazendo de uma forma, né, não muito adequada. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, né, muitas vezes do jeitinho brasileiro, de tentar levar vantagem sobre a outra parte, porque isso daí não tem vida longa, tá? E aqui a gente está defendendo a ideia de se ter uma relação duradoura com os clientes, e não uma relação spot, né, assim, de uma venda de venda de uma vez só, tá certo? Bem, para poder organizar, vamos dizer assim, esse processo de negociação, gente, eu elaborei esse esquema. É um modelo que eu construí com tudo que eu estudei um pouco sobre a área, que eu chamo de os 5 componentes da negociação.
tá? Eu vou explicar aqui o modelo geral, depois nós vamos ter aí uma aula específica para tratar de cada um desses itens. O primeiro elemento que eu determino aqui nesse modelo é o objeto da negociação. Nós estamos negociando o quê? Né? É importante porque às vezes as pessoas entram em discussões sem nenhuma coisa concreta, elas discutem por discutir. Tá? Porque uma está chateada com a outra, uma se sentiu ofendida, então é sempre importante ter isso aqui em mente. Nós vamos falar um pouco mais adiante em detalhes sobre isso. Eu tenho sempre um contexto. Isso é importante também. Outra visão equivocada que as pessoas têm é: isso eu já negociei um dia e deu errado. Não, mas você negociou num dia que estava num lugar, no tempo, que tinha uma economia, que tinha outras pessoas, que tinha um contexto. Ou seja, negócio, gente, depende de contexto. Uma coisa que não funcionou no passado, ou até funcionou muito bem, pode não funcionar numa negociação futura. Então não acredite nem que seus fracassos, nem o seu êxito passado, né, vão ser uma regra, tá? O contexto ele interfere demais na forma como você deve conduzir uma negociação. O terceiro elemento é você avaliar a sua parte, quer dizer, quais são os seus interesses naquela negociação, o que você quer, o que você está disposto a aceitar, aonde você está disposto a ceder. Muitas pessoas também, né, vendedores ou não, entram em negociações sem saber esses elementos e acabam ficando ali sem muita ação ou aceitando os termos da outra parte porque não se prepararam adequadamente. O quarto elemento são os interesses, né, e as premissas que nós vamos ver o que são da outra parte. Mesmo que eu tenha uma preponderância sobre a outra parte, que eu tenha mais poder de barganha, eu tenho que tentar avaliar quais são os interesses da outra parte, porque a outra parte pode ser mais frágil e assumir coisas que ela não vai dar conta de cumprir. Então eu tenho que ter também essa visão do outro lado da negociação para poder então fazer uma negociação que seja satisfatória para ambos os lados. E por último eu vou ter a negociação em si, ou seja, essas 4 etapas anteriores é como se fosse uma espécie de preparação para a negociação, e o quinto é esse encontro realmente para a discussão, tá certo? Você pode usar esse modelo para qualquer tipo de negociação aí na sua vida, tá? É ter claro o objeto, o contexto, a sua parte, as outras partes, né? Pode ser mais de uma, e então para chegar à quinta parte, que é a negociação em si, tá? Você está mais preparado. O que acontece é que muitas vezes as pessoas já vão direto para o quinto passo sem se preparar e acabam fazendo um monte de mazelas, tá certo? Então nós vamos tentar aqui te dar elementos para que você não seja uma dessas pessoas e possa conduzir, né, e fechar excelentes acordos, bons acordos e criar laços com clientes para o resto da vida, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção até o momento e até a próxima aula.